Com esse tema, o aporte analítico ao debate público, gostaria de trazer para a discussão um ponto de vista que parte da perspectiva da psicanálise na sua luta incessante para resistir aos imperativos do todo, confrontando essa imposição sem jamais ceder ao regime do para todos. Deste modo, é possível tomar o sentido comum pelo avesso, mostrando à opinião pública os axiomas que determinam o discurso público que se encaminha por essa via todista. Como tornar audível a voz da psicanálise sobre os problemas da civilização? Há momentos em que é fundamental fazer ouvir a voz da psicanálise, e isso exige que o psicanalista saia da posição do crítico que obedece a um ideal de marginalização social praticado entre o final da década de 1970 e que durou até a década de 1990. Nesse sentido, nesse período, sobressaiu a figura do psicanalista reservado, crítico, de certo modo marginal, que teve um papel histórico importante. Mas essa posição não corresponde mais ao que o momento atual exige da psicanálise, para que ela possa dar conta dos impasses da civilização. O futuro da psicanálise depende do esforço contínuo de se situar em relação ao que domina os discursos no campo da cultura contemporânea, ao mesmo tempo confrontando a psicanálise com essas narrativas dominantes, extraindo sua especificidade, o que a diferencia. É importante levar a psicanálise para além dos muros das instituições analíticas. Não podemos nos furtar ao debate sobre as questões que nos cercam, nem ignorar as formas como o mal-estar na cultura aparece em diferentes contextos. Na década de 1970, Lacan foi a público para criticar o que nomeou como uma sociedade de assistência mútua contra o discurso analítico, ao mesmo tempo prevenindo seus ouvintes de que era juiz e parte, e, portanto, partidário. Essa sigla alimentou vários momentos de crítica à rotina, de crítica à mesmice, de crítica à acomodação na própria psicanálise. Essas críticas também vieram do interior da instituição que servia ao discurso analítico e tiveram como objetivo se despojar de uma certa automação, incitando a criação de dispositivos novos com o intuito de despertar o psicanalista. No momento atual, estamos diante de uma confrontação que se apresenta quase como um meio de se rebelar contra a psicanálise, acusando-a de defender um discurso retrógrado que se revelaria em pontos como um binarismo tido como ultrapassado. Essa rebelião hoje em dia, o que traz à baila? São vozes exteriores ao campo da psicanálise, vozes de outros campos do saber, que se apropriam de conceitos provenientes da psicanálise, sem saber do real alcance de suas articulações. Responder às vozes contestadoras da psicanálise, vindas de outros campos do saber, tornou-se imprescindível para a sobrevivência da psicanálise. Recentemente, Jacques Miller produziu Ondas, com a interpretação de que a causa trans está sobre nós. Essa repercussão foi muito forte, especialmente porque não se tratava de um fato evidente, de algo que nossos radares teriam sinalizado. O fato é que fomos pegos de calças curtas. Isso nos obrigou a colocar a questão: do que se trata aí? O que está em jogo nesse fenômeno?
A importância que vem tomando cada vez mais os estudos sobre a identidade de gênero nesses últimos tempos não é fato despercebido. Mas o assinalamento de uma causa trans, o que não significa unificar de modo nenhum todos os trans num mesmo balaio. Essa causa trans desvela um axioma que entrou no debate público e que pretende fazer calar a psicanálise. Fazer calar a psicanálise, impedindo-a de adentrar em leituras interpretativas, impedindo-a de utilizar o seu recurso maior, que é a interpretação. Isso exclui o que a diferencia das outras práticas da fala. E por que seria importante calar a psicanálise? Ora, a especificidade da interpretação psicanalítica é apontar o furo, o que não faz sentido, o que não fecha. Seu modus operandi esburaca as teorias identitárias, pois desvela o discurso do mestre que está por trás das soluções forjadas e vendidas como ideias, expondo o que tentam ocultar, justamente porque não retrocede diante da questão do sexo e do mal-estar que ele produz. A crise dos trans se revela como uma questão de grande atualidade, assim como foi a discussão gerada em torno do espectro do autismo, que não está assim tão longe no tempo, mas permitiu à psicanálise se posicionar em relação às determinações do discurso do mestre, que pela mutação produzida com a contribuição da ciência por meio do discurso universitário, mobilizou toda a sociedade em torno de uma causa que permitiu vender mais medicamentos e propostas de tratamento afinados com essa lógica mercantil. Esse debate produzirá consequências significativas na prática lacaniana e nos permitirá, como sempre e a cada vez, resgatar a seiga cortante da verdade freudiana, pois 40 anos após a morte de Lacan, seu ensino continua sempre atual. Lacan abriu um caminho novo com a sua invenção do discurso do mestre, que configurou como o avesso da psicanálise, ponto a partir do qual se torna fundamental interpretar o significante mestre em jogo, tal como fez Jacques Lamillère ao postular a revolta dos trans. Isto fica patente, por exemplo, quando nos vemos diante da angústia relatada por analisantes, confrontados com jovens que se autoafirmam trans e passam a exigir terapeuta trans para um trans, porque só confiam no entre si, nos iguais, no engodo identitário. O que o discurso do mestre fez passar à demanda desses jovens? Como tornar presente e operante na cultura a vivacidade da conceituação lacaniana, de modo que também seja possível a essa juventude colocar em questão as respostas prontas que lhes são vendidas e que, sem perceber, ao adotá-las, eles apagam a singularidade da sua existência em nome de uma identidade apaziguadora? Penso que temos muito trabalho pela frente.